Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós teremos o nosso primeiro seminário do Mais Um Café, primeiro seminário de 2022, claro. Quem vai apresentar hoje é o Thiago Dourado. Ele já é nosso conhecido aqui, está na organização, já fez várias apresentações, vira e mexe também está nas nossas entrevistas. Mas hoje o Thiago vai fazer uma apresentação sobre a história matemática dos infinitos infinitos. E para quem não conhece o Thiago, né, um pouquinho sobre ele. Ele fez a graduação na UFMS, fez o mestrado na UFABC e atualmente faz o doutorado na USP. Então, Thiago, quando você quiser começar, pode começar. Muito obrigada por estar aqui apresentando para a gente. E agradeço também a presença de todo mundo que veio assistir. Opa, obrigado, Ana, obrigado pela apresentação. Pessoal, hoje a gente vai iniciar, assim, a gente está tentando fazer uns seminários um pouco mais acessíveis, né, que semestre passado teve alguns que foram um pouco mais avançados e tal, então a gente vai começar com a ideia de ser um pouco mais acessível algumas coisas, assim. Então hoje é bem básico, quem conhece a teoria não vai se surpreender, mas é uma das teorias que eu acho mais bonitas da matemática, então eu resolvi começar com essa ideia. Acho que vale muito a pena sempre revisitar para não esquecer. Quem conhece a teoria dos conjuntos, essas coisas, vai ver que é bem básico, mas é um outro enfoque, tá? Então, a primeira coisa que eu vou começar mencionando aqui é o título, né? Porque eu coloquei propositadamente uma história matemática dos infinitos e infinitos. Primeira coisa, infinitos e infinitos não está repetido, porque quer dizer que a gente é proposital no sentido de abrir uma provocação. Existem infinitos diferentes, entendeu? E a gente vai mostrar essa coisa, como é que funciona isso. Mais do que isso, uma história matemática no sentido de que você pode contar uma história num enfoque puramente histórico, contar as nuances do que acontecia, e você pode contar uma história matemática em que você demonstra os teoremas, fala algumas coisas, e envolve a filosofia que está cultivando aquela teoria por trás, tá bom? Então o título é bem proposital e é por isso que a gente está colocando dessa forma. Hoje é dia 25 de março de 2022. Há 100 anos atrás estava fundando-se no Brasil o Partido Comunista, que é uma questão revolucionária, e hoje a gente vai contar a história de um revolucionário, que é o Georg Cantor, ou Georg Cantor, se quiser pronunciar em alemão, mas que era um revolucionário filosófico, tá bom? A primeira coisa que eu vou mencionar aqui é bem interessante, que o Cantor ele foi acusado de muitas coisas, inclusive ele, de fato, chegou a ser internado no manicômio, e foi acusado de loucuras. As teorias dele foram por contemporâneos muito famosos, como o Poincaré, rechaçadas. Mas eu quando ouço alguém falar que uma determinada coisa é loucura, eu sempre remeto a essa frase do Erasmo de Roterdã, no livro Elogio à Loucura, que é um livro formidável, que eu acho que todo mundo em algum momento tem que ler. Ele coloca essa frase que vale a pena refletir. Todas as coisas são de tal natureza que quanto mais abundante é a dose de loucura que encerram, tanto maior é o bem que proporcionam aos mortais. Então é bem interessante quando alguém fala para você está fora do padrão ou está louco. Lembra dessa frase que o Cantor teve essa pecha, né? Porque de fato ele acabou se internando, acabou ficando louco por causa de um problema que a gente vai comentar no final aí. Mas as teorias dele, que pouco convencionais à época, mudaram a história da matemática e o modo e o jeito de pensar matemática desde então. A gente vai falar dessas teorias e vai falar por que isso mudou, tá? Eu vou começar aqui apresentando um pequeno paradoxo chamado paradoxo de Galileu. Chama paradoxo de Galileu porque foi o Galileu que fez, mas não só isso, no sentido de que ele apresentou um detalhezinho um pouquinho diferente. Ele apresentava uma roda passando por uns pontos, criando uma quantidade de pontos. Então, será que esses pontos vão ser maiores? Eu vou apresentar aqui uma forma mais compreensível, de forma direta. Você pega uma figura, um polígono, e vai inserindo lados nesse polígono. A gente começa com o triângulo, depois vai o losango, e vai inserindo, vai inserindo. Vocês vão ver que eles vão tendo cada vez mais lados.
e pontos diagonais entre esses pontos, assim se pode chamar, né, os lados fixos. Quanto mais lados você vai inserindo, maior o polígono, até que ele fica um círculo. Repete esse processo por um outro polígono e coloca uma coisa em cima. Repetir todos esses processos com a mesma quantidade de lados para esse polígono. Se eu traçar, a partir do centro, linhas que saem, eu vou ter uma abertura maior no segundo polígono do que no primeiro. Supondo que o primeiro aqui tem infinitos lados, esse outro aqui que vai ter infinitos lados também, como tem um espaçamento maior, tem pontos que não vai ser preenchido. Assim sendo, teria que ter um infinito maior que outro infinito, tem pontos que não vai ser preenchido. O que acontece com esses pontos? Então, esse é um paradoxo que o Galileu levantou num livro chamado Discurso sobre Duas Novas Ciências, mais um título completo lá, mas o título que a gente lembra é esse, e que, na forma de discussão, é uma coisa bastante interessante, bastante simples de observar e bastante interessante. Afastando essas linhas, eu afasto o polígono, será que ele vai ter mais pontos do outro lado? Porque obviamente vai ter pontos que vão ser preenchidos aqui e não vão ser preenchidos aqui. Isso já é um pouco... A gente vai explicar isso aí, mas é um pensamento que já levava à confusão na teoria que supor a existência do infinito levava. Entre 1545 a 1563, se não me engano, teve o Concílio de Trenton, que foi uma contra-reforma da Igreja Católica. A reforma protestante, uma contra-reforma, a reforma protestante, foi 23 anos de concílio, não, 18 anos, quase 20 anos de concílio, e ali eles adotaram, quase que dogmamente, que as teorias que Aristóteles desenvolveu seriam as teorias corretas da ciência. Havia um renascimento ali, né? Os gregos tinham sido retomados, né? Depois da Idade Média, os livros dos gregos, pelo menos os que haviam sobrevivido, haviam sido retomados no estudo. E o Aristóteles, no livro dele, A Física, no livro Física, nessas páginas aí, essa versão é a versão em espanhol do livro, tá? E eu traduzi aqui livremente, mas caso a página não esteja correta, é a versão em espanhol. E para você ter uma ideia, como Aristóteles via a questão do infinito. Se é impossível que um lugar seja infinito e que todo o corpo ocupe um lugar, então é impossível que esse corpo seja infinito. Pois bem, se o infinito não se pode quantificar, se não seria uma quantidade como de duas ou três coisas, pois isto é, o que significa quantidade, assim também o que está num lugar é assim porque ocupa algum sítio. E isto, para cima ou para baixo, ocupa uma das 6 direções. E cada uma dessas apresenta um certo limite. Fica claro que na atualidade não existe corpo infinito. Tornando-se evidente que o infinito existe num sentido e no outro não. Pois bem, disse que é, por um lado, a potência e, por outro, em atualidade. De maneira que existe um número infinito em potência e não em atualidade. Então, Aristóteles ele desconsiderava o que a gente hoje chama a existência do infinito em ato. Eu vou falar da diferença desses dois infinitos, mas o que o Aristóteles pecava aqui, tem muita gente que acha que o Aristóteles, tudo que ele falou, duas coisas que é complicado hoje em dia, que duas coisas assim que as pessoas falam, né? Tudo que o Aristóteles escreveu é certo, tem gente que acha isso até hoje. E pior é achar que tudo que ele escreveu é suficiente. Todas as teorias estão nele, né? Principalmente o pessoal aí mais da direita radical via nisso aí uma questão profunda e que só falava dessas questões. Já visto aqui, o Aristóteles está considerando infinito físico, tá bom? Esse é um problema que ele tanto é que ele fala no livro Física, né? Mas o que ele está considerando é o infinito físico. Bom, então vamos começar, e eu vou começar com uma pergunta relativamente simples. Qual que é o tamanho do intervalo 0 e 1? Ele é maior que o intervalo. Quando eu falo maior, é em quantidade de pontos, tá? Não em visibilidade, porque senão eu poderia mudar simplesmente.
E qual dessas três coisas é maior? O infinito 0 e 1, o intervalo 0 e 1, intervalo 0 e 3, ou a reta toda? Qual desses conjuntos tem maior quantidade de pontos? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer, vou responder durante a apresentação de hoje. Bom, eu falei de um revolucionário e vou falar um pouco mais dele aqui. Esse revolucionário é o George Cantor, ele nasceu em 1845 e morreu em 1918. Ele morreu logo que a guerra estava terminando, né? Porque a guerra tem dois períodos ali, que é o de 1914 e 1916 ou 17, ali, que é um período mais intenso, e a finalização dela, de 18 a 19 ali, que foi quando a Rússia meio que saiu da guerra e tal. O Cantor, ele viu coisas assim. Ele não era formado em matemática, ele era formado em engenharia e gostava muito de filosofia e teologia, né? Ele aliou essas teorias dele a umas coisas assim bastante interessantes. E eu ainda não escrevi, mas pretendo escrever, porque o Cantor, na verdade, ele não começou estudando teoria dos conjuntos, ele começou estudando séries trigonométricas. E como essas séries trigonométricas levaram à teoria dos conjuntos, é bem interessante, tá? Então, tem vários fatos interessantes sobre o Cantor que vale a pena. O Cantor é um dos que defendeu durante anos que as obras que a gente atribui ao Shakespeare, na verdade, não eram de Shakespeare, mas de Bacon, de Francis Bacon. Ele defendia isso veementemente aí pelo mundo afora. Chegou a fazer uma luta mesmo assim pública em relação a isso, né? Uma cruzada nesse sentido. Apresentou palestra em vários lugares e tal. Ele defendia isso. E a pergunta que fez com que ele desse aquele tiro revolucionário, aquela coisa que chamasse a coisa, é questionar o tamanho do infinito. Quão grande é o infinito? Como que eu posso mensurar isso? Isso existe, não existe? É possível, não é possível? Bom, então, o Aristóteles falava infinito em potência e infinito em ato. Então, a gente vai diferenciar essas duas coisas aqui. O infinito potencial está diretamente ligado à ideia de sucessão infinita, tá? Numa dinâmica operacional, o processo nunca encontra um fim. Aquela questão de operar nunca é finalizado. Eu pego um número, vou somando um, somando um, somando um. Nada vai fazer eu parar. O processo indutivo, né? A gente vai fazendo, tratando aquela coisa ali. A gente sabe que aquilo vai ser infinito, mas você não quantifica aquilo como um todo, né? Você tem processo infinito. Na análise, que a gente estuda análise clássica, é um processo que a gente vê ali quando você fala tender ao infinito, né? Você está dando a ideia de movimento, uma coisa estática ali, mas ainda assim, a ideia de movimento, né? Eu peguei um número que eu conheço e ele está se aproximando cada vez maior de outro número. Então, ele vai aumentando de forma indefinida. Ou seja, não tem definido um fim ali. Então, ele pode aumentar quanto se queira, né? E o infinito em ato, ele é a concretização desse infinito potencial, um todo completo, tá? A gente considera, não é uma quantidade, mas um objeto, uma ideia chamada infinito, tá? Então, é a caracterização do infinito potencial como um infinito em ato, né? Uma quantidade que coloca um fim completo no processo de atuação, por isso que em ato, né? Do infinito potencial. Não eu coloquei assim, uma quantidade no sentido de abuso de linguagem, tá? Não quer dizer que é uma quantidade no sentido que a gente conhece numeral, né? Então, aí neste caso, o infinito não é visto mais como um processo, mas sim como uma quantidade infinita estática. A gente já pensa em um ente matemático estático, mas não em movimento mais. Se ele está estático, eu posso operar com ele e pensar nele. Bom, aceitando a existência disso, que é um produto da mente humana e não um objeto físico, como é que eu posso definir essas coisas, né? Então, vamos lá. Esse é a gente vai dar as bases aqui. O Cantor publicou muitos artigos durante a vida dele. A gente vai falar de alguns aqui. Mas os principais foram o cume de sua obra, assim. Foi publicado em 1895, 1897. É um artigo que continua o outro, tá? Então, se eu não estou lendo errado, é sobre os fundamentos da teoria dos conjuntos transfinitos. Tá? Esse é o título, essa é a foto do artigo.
Ele faz citações aqui em latim, não forges podes, que é uma frase famosa do Newton, aí tem Paulo de Tarso e outras coisas, né? Pois bem, tem um ditado que fala italiano que fala tradutore traditore, né? Que é tradutor traidor. Quando traduziram esse texto para o inglês, traduziram como uma fundamentação, ou sobre uma fundamentação, ou contribuição à fundamentação da teoria dos números transfinitos. E, na verdade, é uma tradução errônea. A palavra Mengenleher, se eu estou pronunciando certo, é conjunto, tá? Então, o termo correto é conjunto. Então, tem um livro publicado pela Dover. Aliás, todos os livros publicados pela Dover de tradução do alemão, fiquem espertos que a maioria deles tem muitos erros. Não só pela Dover, mas as traduções do primeira metade do século XX, tá? E aqui ele define o termo conjunto de uma forma direta aqui, e eu traduzir aqui e vou colocar para vocês o que ele escreve. Por um conjunto entenderemos todo o agrupamento M em um todo de objetos bem determinados e bem diferenciado M, menor, né? De nossa intuição e de nosso pensamento, que são chamados elementos de M. Em símbolos, expressamos isto assim, M igual a M. Tá. Essa definição não é de todo errada, eu só vou explicar uma diferença entre método axiomático e definição axiomática, que é o que a gente faz na matemática hoje, é a definição axiomática, além do método, né, Então, método axiomático é o que o Euclides introduziu lá. Então, ele coloca alguns postulados, ou axiomas, se você quer chamar, e ele fala para você, a partir desses axiomas eu deduzo outras coisas. Então, por 2 pontos, faço uma única reta, esses são axiomas, né? Dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela a esta primeira, e assim vai, né? O todo é maior que suas partes. E a definição axiomática, que é a definição que veio a partir das teorias de Cantor, que foi o Hilbert que introduziu, um método de definição axiomática de abstração completa na matemática, é quando você diz como se comporta uma coisa na matemática. Você não dá o conceito dela, como o Cantor aqui tenta dar, porque você entra numa questão filosófica. Percebam que ele apenas trocou a palavra conjunto por agrupamento na definição dele, mas não definiu o que é um agrupamento. A única coisa interessante que ele fala aqui é que os objetos têm que ser distintos, de bem determinados e diferenciados. Isso é uma coisa que a gente assumiu, mas o resto ele não define muita coisa, né? Você não parte de nada a partir disso. Então, uma definição axiomática que você vem através hoje do que a gente chama de axiomática, dentro da teoria dos conjuntos seria a axiomática de Zermelo-Fraenkel, adicionado... A gente fala adicionado ao axioma da escolha, que por a sigla em inglês EFC, né, Choice, mas quem deu o axioma da escolha foi o Zermelo, então eu falo Zermelo-Fraenkel e beleza, eu já suponho nisso o axioma da escolha. E aí você diz como um conjunto tem que se comportar, tá? Então, ele é um conjunto a partir do momento que ele tem esse comportamento, né? O vazio é parte de todo conjunto, a união de conjuntos é definida daquela forma. Então, você cria, né? A igualdade de conjuntos é feita pela dupla inclusão. Você cria, então, métodos de comportamento. Eu falo um conjunto, um negócio que você é um objeto matemático que tem que obedecer essas regras. Esses axiomas, né? Por isso você fala assim. Um outro exemplo básico de definição axiomática é a definição de função. Quando a gente aprende função pela primeira vez, sobretudo no início da graduação, a gente aprende que é uma regra que uma função entre A e B é uma regra que associa a cada elemento de A um elemento de B. E, então, aí você mudou o termo função para regra. Você só substituiu. Mas a palavra regra aí não está bem colocada. Como é que você definiria uma função de forma axiomática? A função de A em B é um subconjunto do produto cartesiano AB, em que o elemento, né, AX está no produto cartesiano, se AX é igual a Y, se somente C, X é igual a Y. É assim que a gente define função de uma forma precisa, né? AX é igual a Y, se só C, X é igual a Y, e aí esses elementos são os que compõem o produto cartesiano. Você sabe que é produto cartesiano, você sabe que é par ordenado, você sabe que é igualdade de par ordenado,
e aí você define. Você não está usando nenhum termo que dá margem à interpretação. Então, a matemática está ficando cada vez mais precisa nesse sentido e ela incute menos em erro por causa disso. Você deixa a palavra regra pode ser o quê? Pode ser uma coisa do meu dia a dia, e você coloca o regra como uma função que não existe. Sei lá, eu coloco, cada função vai se associar a uma função que não existe. É uma regra. Pode ser ou não, não sei. Realmente é ambíguo, porque são palavras que variam de língua para língua. Então, a matemática ela passou a ser universal a partir do Hilbert nesse sentido. A importância do Hilbert para a matemática dificilmente é mensurada por causa dessas coisas também. Ele criou o que a gente hoje conhece como definição axiomática. Até então, a gente fazia uma busca de conceito, uma coisa. Se você pegar os livros do século XIX, eles são bem explicativos, obviamente, mas eles tentam, entendeu? A partir daí, ali está começando a nascer as coisas. Mas quem sistematizou foi o Hilbert a partir disso. E ele dá até o exemplo das cadeiras, né? Somar duas cadeiras com duas cadeiras, ou somar dois lados com dois lados é a mesma coisa. E ele vai falando, né? Que isso não é a cadeira que importa, mas o conceito de soma. E aí ele vai, entendeu? Então é bem interessante a gente ter isso em mente, sabe? Quando a gente vai dar aula, a gente tem que explicar o mais fácil possível, mas a gente tem que ter isso em mente porque a gente fala para um aluno o que é um grupo, aí a gente vai lá e fala, satisfaz a associatividade, tem uma operação que contempla a associatividade, tem um elemento neutro e todo elemento é inverso. Então fica meio sem entender. De fato, isso é definição axiomática, é como um grupo tem que se comportar. Se ele tem essas três propriedades, um conjunto que eu pego qualquer tem essas três propriedades, então ele é um grupo. Se ele não tem uma dessas três, ele deixa de ser um grupo. A coisa não dá margem à ambiguidade. Que como começou a ser tratado, vamos pensar em um grupo em função, que leva coisa aqui, mas tem que ter inversa, não tem que ter inversa, rotação, o que significa isso, né? Eu não caio nessas coisas. Tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado bom é muito mais referenciado. Enaltecido também, por causa que trouxe precisão que a matemática às vezes não tinha. Haja visto essas teorias de continuidade, que a gente só pôde ser desenvolvido no século XVIII, XIX, propriamente dito, XIX, entre outras coisas, que são conceitos que a gente usa no dia a dia, né, da matemática. E aí não se tinha uma definição. Então, hoje você tem três conceitos básicos da matemática moderna, que é função, ou aplicação, ou transformação, o que você quiser chamar, estrutura vem através do conceito de operação, e você tem o conceito de espaço, que a gente chama de espaço topológico, que é definido, e tudo isso é definido a partir de conjuntos, certo? Então, isso que é a importância da teoria dos conjuntos. Bom, vamos continuar aqui, então. Bom, como a gente tem um infinito em ato, a gente vai dar uma ideia de quantidade disso, né? O infinito em ato, ele resulta da concretização do infinito potencial, como eu falei, como um todo completo. Dessa forma, não se trata de um objeto em si, tá? Vocês me dão só um minutinho aqui. Aconteceu. Só um minutinho, então, gente. Daqui a pouco nós voltamos quando os cachorros se acalmarem um pouco. Pessoal, mil perdões, a minha internet estava dando uma gafe aqui, eu não sei o que estava acontecendo, mas já estou de volta, tá? Ela estava ameaçando. Bom, continuando aqui. O infinito em ato é uma concretização do potencial como um todo completo, né? A gente já falou isso. Dessa forma, não se trata de um objeto em si, mas de vários objetos cuja totalidade resulta numa quantidade, entre aspas, chamada de infinito, tá? Então, conjuntos cuja totalidade de seus elementos, a sua cardinalidade, como é dominada, é infinito. Então, a gente traduz para a linguagem de conjuntos, tá bom? Beleza? Mas vocês percebem que até agora eu não falei o que significa infinito matematicamente, tá bom? Como eu disse, na fundação, tudo tá. Função, aplicação e espaço. Ou aplicação, operação e espaço, tá bom? Tudo isso na matemática vem
A matemática moderna ela tem essas 3 ideias que são fundamentais, e a partir dessas que a gente define a maior parte das coisas. Mas mesmo essas 3 ideias fundamentais, elas estão baseadas em teorias conjuntos. Bom, dizer que o conjunto dos números naturais é infinito não se faz referência a um número especial, mas sim a totalidade desses números. Tá bom? E é isso que eu tenho que falar. E a notação para cardinalidade pode ser essa, pode ser card. Aí cada um escolhe qual quiser, tá? Bom, então vamos lá. E aí a gente vai aprender a contar até o infinito. O que significa contar? Quando a gente está numa sala de aula, a gente sempre se tem mais cadeira do que aluno, simplesmente olhando para a sala. A gente não conta a quantidade de aluno e a quantidade de cadeira. Faz uma associação no 1, tá? E essa, sobrou cadeira, tem mais cadeira do que aluno, tem mais aluno do que cadeira se tem alguém em pé. Bom, então, disse que A e B, 2 conjuntos, né, têm a mesma cardinalidade, se existe uma correspondência objetiva entre os elementos de A e os elementos de B. Eu consigo fazer uma associação, e cada elemento de A leva um elemento de B, e cada elemento de B leva um elemento de A, e só. Então, nesse caso, a gente diz que A e B são do mesmo tamanho, têm a mesma cardinalidade, são equipotentes, o que você quiser determinar. Aqui eu estou usando menos tecnicalidade possível, tá? Por isso que eu estou usando tamanho. Eu usei cardinalidade porque se eu usasse tamanho ficaria ambíguo, né? Ó, vamos lá, continuando. Então a gente vai definir os infinitos, o que significa infinito agora, tá? Lá nos axiomas do Euclides que eu falei agora há pouco aí, ele coloca assim, o todo é maior que suas partes. O pessoal não percebeu quando o Eudoxo pegou um número e falou, olha, eu vou representar esse número para um traço. Ele não sabia o problema que ele estava causando. Se eu estou representando um número por esse traço, eu posso dividir esse traço em quantas formas eu quiser. Aí vem os comensuráveis, vem essa questão de quantidade de pontos. E aí o Euclides, que saiu o Eudoxo saiu do número, foi para a geometria, o Euclides trouxe essa geometria e começou a tratar ela de forma abstrata, só geometricamente. Então, na aparência, o todo é maior que suas partes. Esse é um postulado. É contrariando esse postulado, o Richard Dedekind, que é um cara formidável também, tá? Ele definiu o que significa infinito, num artigo de 1888, isso, que chama o que são e para que servem os números. A gente tem uma tradução desse artigo para o português, tá? E aí ele vai ser publicado ainda por um mês ou 2, já deve estar nas livrarias aí para ser publicado, porque o português que fez, além desse, ele fez a tradução de vários outros, eles chamam de antologia, que são os textos fundacionais das teorias. É bem pensado, é um texto bem elegante. E ele dá essa definição aqui. Um conjunto, novamente, a gente parte da ideia de conjunto. Ele é infinito se só se existe um subconjunto B de A, né? Subconjunto próprio, ou seja, que é diferente de B, e uma correspondência 1 a 1 entre A e B. Muito interessante, porque a ideia a gente pensa, bom, vou definir infinito como? Eu parto de uma coisa finita, eu chego, não. Aqui a gente parte de uma coisa infinita, e a gente define o finito a partir do infinito. E um conjunto A vai ser finito se ele não for infinito. No alemão, acho que finito é unendlich, é assim que se pronuncia, unendlich? Endlich, se não me engano. E infinito é unendlich. Um é finito, e aí seria uma tradução não finito. É bem interessante como a linguagem, às vezes, dá uma noção para a gente de como pensar de forma clara, mas nesse caso a gente começa definindo um infinito, e a partir do infinito a gente define um conjunto finito. Então eu pego um conjunto, se eu consigo fazer uma associação, pego uma parte própria dele, consigo fazer uma associação 1 a 1 de seus elementos, eu tenho um conjunto infinito. E se eu não consigo, se não existe um subconjunto que satisfaz isso, então ele é finito. Tá? Bom, vamos dar alguns exemplos aqui, os naturais. Né? O conjunto vazio é finito. Não posso ter um conjunto finito e infinito ao mesmo tempo, tá? Como eu posso ter aberto e fechado. Não, no caso do infinito, então o conjunto vazio é finito, pois não tem nenhum subconjunto próprio, então já mata essa questão aí.
E o conjunto dos números naturais, ele é infinito, porque eu pego os números naturais pares, faço uma correspondência 1 a 1 dada pelo dobro, né? Eu pego 1, levo no 2, o 2 levo no 4, o 3 levo no 6, o 0 levo no 0 e assim vai. Olha que interessante. E eu chego à conclusão que a cardinalidade dos naturais e dos naturais pares é a mesma. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Aí a gente começa a pensar. E os ímpares, né? Isso pensando na cabeça de um estudante que está aprendendo essa teoria agora. Também consigo fazer uma associação parecida para os ímpares, né? Eu pego qualquer natural, levo no dobro acrescido de 1, e aí eu vou ter uma associação 1 a 1 entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos naturais ímpares. Aqui eu marquei n menos p ali por causa, só uma questão de notação, tá? Para não falar ímpares e ímpares. Então, eu tenho um conjunto que tem o mesmo tamanho, tem a mesma cardinalidade, que a gente definiu, que é o mesmo tamanho, entre si e um subconjunto próprio, que é os pares, e tem sobre os ímpares. Mas mais interessante ainda, eu consigo fazer isso entre os pares e os ímpares. Eu pego todo o par e associo a um ímpar. Posso definir como sucessor, né? É uma aplicação bem interessante isso. Eu tenho o mesmo tamanho dos naturais, naturais pares, naturais ímpares, e os naturais ímpares e pares têm o mesmo tamanho. Você vê que a coisa não se comporta de forma aritmética e aí a gente não consegue traduzir diretamente para a geometria como um traço. Bom, continuando aqui. Eu peguei os números naturais porque é o menor infinito. Não existe um infinito que tenha uma cardinalidade menor que a dos números naturais. Todo conjunto infinito eu consigo colocar em correspondência um com os naturais, se ele for o menor, né? Por isso que o Cantor denotou esse cardinal aí, ou essa cardinalidade, por Aleph zero. Aleph zero é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Aleph é a primeira letra, seria como o A nosso aqui, mas do alfabeto hebraico. E o Cantor tinha bastante ligação com essas questões religiosas. É interessante que essa letra é muito difícil de desenhar, por mais que se tenha prática, ela sempre fica chata de desenhar na hora que você for desenhar ela. E essa letra, ela existia no alfabeto egípcio, e ela era um pássaro. Se você tirar a perninha aqui de cima, ela ficaria um pássaro, com uma voltinha e uma perninha embaixo. A diferenciar dos egípcios, porque eles tiveram umas guerras lá, é que nem o pão lá não tem fermentação, por causa de não parecer com o pão egípcio e algumas coisas assim. E aí eles colocaram essa perninha para cima aí para diferenciar do egípcio. Mas ela tem a origem num pássaro, aqueles hieróglifos egípcios. Né? Então essa primeira letra do alfabeto ele denota essa aí. Como menor infinito. Bom, a pergunta que ele fez é qual o tamanho do infinito? Então eu já consegui ter um conjunto infinito. Se eu provar que todo conjunto infinito é do tamanho dos naturais, então eu tenho uma questão respondida do tamanho do infinito, que seria o tamanho do conjunto dos números naturais. Aí começou as investigações dele. Bom, aí é o que eu acabei de falar, né? Se todos os conjuntos tivessem a mesma cardinalidade, então a questão do tamanho do infinito estaria resolvida. Mas como nem tudo são flores, a gente vai chegar em algumas ideias aí mais abstratas. Bom, então ele define que um conjunto enumerável é um conjunto finito ou está em correspondência 1 a 1 com o conjunto dos números naturais. Beleza? Ou está em correspondência 1 a 1 com os naturais, ou correspondência com uma parte própria finita dos naturais. Tá? É interessante ele falar enumerável, que aparentemente é uma palavra rebuscada, mas quer dizer só um etiquetamento dos elementos que a gente vai ter em outro conjunto. Então a gente etiqueta coloca uma etiqueta nesse primeiro elemento, fala, esse aqui é o primeiro elemento, esse é o segundo. A gente coloca uma ordem entre aspas, né? Uma ordenação enumerativa, por assim dizer. É só isso que significa enumerável. Bom, se a gente pega os números naturais, pega o número natural 1, divide por 2, eu vou ter a razão meio. Pega essa razão meio e divide por 2, eu vou ter a razão 1/4 se eu for dividindo por 2.
vai ter razão 1/8, 1/16, 1/32, e assim vai. O que faz perceber que a gente tem infinitos números entre dois números naturais quaisquer. Tá? Basta ser dividindo pelo meio, você vai ver que ele vai continuar sendo racional, em infinitos números racionais entre dois naturais quaisquer. Tá? Mas a surpresa aparece já justamente aí, que aí a gente descobre que os naturais e os racionais são do mesmo tamanho. Como que a gente faz para mostrar isso? Se você quiser apelar matematicamente, basta você fazer produto cartesiano, né? Natural por natural negativo, inverte, e aí. Ou se quiser fazer, né? Prova que os naturais e os inteiros têm o mesmo tamanho. E aí você faz o produto cartesiano z por z diferente de zero, né? Z diferente de zero. Você tem todos os racionais. Mas a forma que o Cantor construiu, que eu acho muito mais elegante, é uma forma de grade infinita. Já que era para chutar o balde, chuta o balde mesmo, né? Então a gente vai falar em grade infinita, vai falar em números infinitos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele construiu uma grade infinita da seguinte forma: ele coloca na primeira fileira o zero, e todos os racionais que tem no denominador 1. Na segunda fileira, todos os racionais que tem no denominador 2, e assim vai. Então, qualquer número racional está em algum lugar dessa grade infinita. Eu quero lá, 7/6. Vai estar aqui, mais ou menos, aqui depois dos 6 sextos. Eu quero qualquer número, você vai ter uma forma de você localizar. Bom, se tem isso aí, então eu consigo construir, porque se eu estou conseguindo construir de uma forma, de uma ideia, eu vou conseguir construir isso de forma a ter uma objeção em 1 a 1 entre os naturais e esse conjunto. E se eu tenho uma objeção 1 a 1 entre os naturais e esse conjunto, primeiro eu tenho que esse conjunto é infinito, já que eu tenho uma objeção com os naturais, que é o subconjunto próprio. E segundo, ele é inumerável. Então o Cantor estava chegando perto da resposta. Ele faz a objeção dessa forma aqui, né? Eu fiz um gráfico aqui, você pode ver que 1/3 está levando em 1, é a mesma coisa que 0 está levando. Tem umas repetições, eu coloco pontilhado aí, né? As repetições. Tá bom? 1/3 está levando em 1 de novo. E assim vai. Aí eu escrevo aqui como é que eu estou fazendo, né? Cada um leva num único ponto. É uma objeção. Essas coisas é bem interessante, tá? Essa objeção é bem fácil de compreender. Opa, se eu consigo fazer uma objeção com os racionais, eu acho que eu consigo fazer. O Cantor deveria ter pensado isso, né? Uma objeção com qualquer conjunto. Um outro conjunto aqui que ele fez uma objeção é o conjunto dos números algébricos. É muito interessante isso. Interessante é que os reais eles são formados da união dos racionais com os irracionais, ou não racionais. Então, bom, depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Bom, o número ômega ele é dito algébrico se existe um polinômio com coeficientes inteiros na determinada x, tal que substituído neste polinômio, no lugar de determinado número ômega, tem a nulidade. Isto é, ele é raiz de uma determinada equação polinomial, ok? E o teorema que o Cantor descobriu é isso aqui. O conjunto dos números algébricos é inumerável. É bem interessante. E a prova disso é bastante simples, tá? Eu vou apresentar ela aqui. Vocês podem ver que, aparentemente, resultados bem elaborados têm demonstrações simples. Eu pego um polinômio, um grau qualquer, e defino o valor desse polinômio como essa letra y, que é a soma dos valores absolutos dos coeficientes mais o grau. Ok? Se eu definir isso aí, eu vou observar o seguinte, que a letra y, ela pode variar para diferentes polinômios. Mas você pega um y, ele tem apenas um número finito de polinômios, que dá aquele valor. Se eu tenho um número finito de polinômios, cada polinômio tem um número finito de raízes, eu somo essas raízes, eu vou ter uma quantidade finita de raízes. Então, o conjunto de todas as raízes, de todos os polinômios, de todas as letras y, ou de todos os valores y, é um conjunto enumerável, pois é a união de conjuntos finitos.
Essa é bem fácil, mas é bem elegante essa demonstração. E essa é a demonstração real que o Cantor fez. Eu deixei aberto, depois eu vou mostrar para vocês os artigos originais que ele fez essa demonstração e um pouco daqueles 2 artigos que eu comentei. Tá? Mas é uma demonstração bastante elegante e bastante fácil de compreender. Bom, a questão estava aparecendo encerrada, né? Todo quanto é conjunto que eu analisava, eu conseguia fazer uma objeção, né? Mas então ele tentou fazer isso com os números reais, e aí ele não obteve êxito. E eu vou mostrar como que foi o fracasso dele. O fracasso dele, mas de certa forma, no tamanho de responder a questão do infinito, né? Então a gente vai mostrar que os números reais não é enumerável, mas é infinito. Bom, por que eles são infinitos? Primeiro, você pode falar de forma de clara, assim, ó, nenhum conjunto finito pode conter um subconjunto próprio infinito. Então, já mostra que os reais é infinito aí. Mas vamos analisar isso de acordo com a nossa definição. Ele é infinito porque tem uma objeção entre o intervalo menos 1, 1 e os reais como um todo. Através dessa aplicação aí. É uma aplicação objetiva. Pega o intervalo 0 e 1, ele faz aquele tipo dá aquela esticada, parecida com a função de grau 3, tá? Mais um 0 e 1, dá aquela achatada no intervalo 0 e 1. Continuando aqui, então primeira coisa que a gente tem que observar, a gente vai responder uma questão, né? Eu tenho um intervalo que é do mesmo tamanho que a reta, mesma quantidade de pontos. Então, a reta tem a mesma quantidade de pontos que o intervalo, e cada intervalo por si só tem a mesma quantidade de pontos. E aí eu faço uma outra objeção interessante aqui, que é, eu provo que intervalo 0 e 1 e o intervalo menos 1, 1 tem a mesma quantidade de pontos. É uma objeção simples aí. Então aí a gente tem a resposta de qual intervalo é menor. Todos são do mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de pontos entre o intervalo 0 e 1, a mesma quantidade de pontos que está no intervalo 0 e 10, e a mesma quantidade de pontos que está na reta como um todo. Isso é muito legal. E aí a gente obtém, então, a primeira inequação cardinal, por assim dizer. Bom, os naturais é o menor infinito, e eu tenho um conjunto infinito. Ele não tem associação com os naturais, então ele tem que ser maior que os naturais, tem que ter mais pontos que os naturais. Então, essa é a primeira equação. O F0 é menor que o C. C eu estou denotando com cardinalidade dos reais, e que ele chama de contínuo. Então, o contínuo é maior que o F0. Isso é formidável, tá? Continuando aqui, agora a prova de fato de que os reais não é numerável, a gente é também uma prova de chamada descenso infinito de Cantor, que é muito elegante e muito fácil de compreender também. A gente supõe que existe, né? Como vou mostrar que não existe uma objeção? Eu suponho que existe. E chego numa contradição. Então, aqui eu estou escrevendo os números do intervalo 0, 1, por não ser numerável, como decimal infinito, né? Estou supondo que todo mundo está sabendo que 0,9999 é igual a 1. Se alguém tem dúvida de como ver isso, você chama 0,999 de x, multiplica por 10, vai ficar 10x é igual a 9,999, tira 10x de x, vai ficar 9x é igual a 9, aí divide tudo por 9 e vai ter x é igual a 1. Beleza? Então, isso é bem fácil de ver. Então, eu coloco isso em decimais infinitos, e aí eu pego o número D que está entre 0 e 1 e que não está nessa lista aqui. Como é que eu defino esse número D? Eu falo que o primeiro elemento da decimal dele é o primeiro elemento do primeiro número acrescido de 1. O segundo elemento é o segundo número decimal do segundo número da minha suposta lista acrescido de 1. Então, na verdade, eu construí um D que é diferente de todos dos elementos que está aqui, porque ele é diferente do primeiro elemento, porque o D1 é 1 mais 1. Ele é diferente, que é diferente do A1. E se for o 9 aqui que está, eu volto para o 0, tá? Para não dar... Puxa. E o segundo elemento ele vai ser diferente do 2, e assim vai. Então, eu construo de forma... Para não ser redundante, eu construo de forma construtiva. Seria
Uma forma construtiva de apresentar, então, um número fácil de ver, elegante, e que não está em nenhuma forma dessa lista. Suponho que existe, chega numa contradição. Opa. Então, a questão do tamanho do infinito se mostrou um pouco mais complicada que estava aparentemente apresentando. Eu obtive um conjunto que tem mais elementos que os naturais, mas os naturais é infinito. Se ele tem mais elementos que os naturais, ele é infinito e é um infinito maior. Como a gente poderia pensar que o infinito podia ser maior que o outro? Bom, continuando aqui. Sabendo o que a gente sabia até então, que o Cantor sabia, o que faltava? É maior que o infinito dos números naturais, surgem as questões. Será que existe infinitos maiores que o infinito dos números reais? Se houver, como que a gente faz para obter? Porque até então a gente conhecia esses conjuntos aí, né? E aí a gente ainda não tinha essa ideia de ter os conjuntos que a gente tem hoje. Deve ter um conjunto a partir do outro. Combinação dos elementos desse conjunto. Vamos tentar a forma mais natural. É o conjunto das partes. E aí a gente tem o primeiro teorema de Cantor, que é um teorema formidável. Uma das coisas mais lindas que existe aí. Aquela grade infinita lá que eu coloquei, aquele desenho daquela grade lá, ele está num cubo de concreto que eles fizeram para o Cantor em Halle. Halle fica na antiga Alemanha Oriental. Eles chamam de Wolf, eu acho que é o nome do cubo, né? E aí eles colocaram essa equação aí também. E depois o segundo teorema de Cantor também. Então, se o conjunto é infinito ou finito, a sua cardinalidade é estritamente menor. Eu coloquei o estritamente porque eu estou falando que é menor, né? Que a cardinalidade do conjunto das partes de A. O conjunto das partes é quando a gente vai combinando todas aquelas coisas dentro do conjunto. Bom, no caso do finito, isso é claro, né? Eu pego conjunto que tem dois elementos, ele vai ter quatro elementos. A parte ele vai ter quatro elementos. Mas no caso do finito, do infinito, também vale. A prova disso é o seguinte: eu construo primeiro uma função objetiva, né, em que eu pego um elemento do conjunto A e levo no conjunto unitário de A. Obviamente é injetivo, isso dá para ver facilmente que é injetivo. Então eu já tenho que é menor ou igual. Ainda não tenho que é menor, mas menor ou igual. Então basta provar que eles são diferentes. Então, para provar que eles são diferentes, eu suponho que eles são iguais. Se eles são iguais, eles têm uma objeção entre eles, e aí eu construo um conjunto que eu vou ter uma contradição. Eu vou pegar um conjunto A, cujo elemento de A não está na imagem da sua própria aplicação. Então, S pertence a A, né? E F é uma abreviação, então S pertence a A porque partes de A, perdão, tá? Porque é um conjunto, e o conjunto como um todo pertence às suas partes, conjunto das partes. Então, F é uma abreviação, então existe um A tal que F de A é igual a S. Aí a gente tem dois casos, tá? O A pertence a S ou o A não pertence a S. Se o A pertence a S, isso implica que, pela definição do S, o A não pertence a F de A, da imagem de aplicada em A. Que é impossível, porque o F de A é igual ao S. Então, A pertence a S, mas ele não é igual a S. Então, eu tenho uma contradição aí. Mas se ele não pertence ao S de saída, como F de A é igual a S, tem que, pela definição lá, que o A não pertence a F de A, o que implica que A pertence a S. Então, eu tenho os dois casos. Se eu supor que pertence, eu vou chegar numa contradição. Pertence e não pertence ao mesmo tempo. Uma prova construtiva do Cantor também, bastante elaborada. Todos esses argumentos que a gente usa foi usado para o Cantor, né? Então, por isso, é claro que de uma outra linguagem, uma outra forma de ver, mas foi usado por ele. Então, eu tenho que ele é menor ou igual e tenho que é diferente. Então, a cardinalidade do conjunto é menor que a cardinalidade de suas partes. Puxa, assim eu já tenho uma forma de construir infinitos. E um lema que ele usou aqui, que ele mais do que fala que é menor, ele dá a letra do quão menor é. Né? Que a cardinalidade das partes de A é 2 elevado à cardinalidade de A. Isso vale para os finitos, mas ele mostrou isso para os infinitos também. Então, a cardinalidade das partes dos naturais é 2 elevado a F0. Tá? Pode ver que eu não estou usando nenhuma matemática rebuscada para chegar nisso. Tá? Bom, para provar esse lema aqui,
É a primeira vez que eu vou falar uma coisa um pouquinho mais elaborada, que eu uso a questão da função característica, né? Aqui eu pego um subconjunto de A e aí eu associo esse subconjunto a uma única função característica, definida da seguinte forma. Se esse elemento que eu estou considerando no domínio da função, ele está nesse D, então a função vale 1. Se não está, vale 0. Essa é a função característica. Então eu tenho uma função que vai nas partes de A, que são dois elementos elevado ao conjunto A. Que aqui quer dizer, esse 0.1 quer dizer todas as funções que vão de A em 0.1, tá? Em 0,1, no conjunto 0,1. Essa notação aqui de 0, 0. Bom, assim sendo, eu tenho uma objeção desses conjuntos. Depois, se vocês quiserem dar uma refletida um pouco melhor sobre isso, mas não é difícil de ver, não. E aí, então, a cardinalidade de partes de A é a cardinalidade do conjunto 0,1 elevado à cardinalidade de A. A cardinalidade do conjunto 0,1 é claramente 2, que é 2 elevado à cardinalidade de A. Acho que é a única prova que eu vou fazer aqui que tem um pouco mais, pensa um pouco mais, mas também não é nada muito elaborado. Bom, olha que interessante. Então, eu obtive uma forma de obter infinitos maiores que outros. Se eu quero obter um infinito maior que os reais, basta que eu pego o conjunto das partes dos reais. Se eu quiser obter um conjunto maior que esse, infinito também, eu pego as partes das partes dos reais. E vou crescendo quanto eu queira nisso. É interessante que, a partir daí, eu posso começar do LF0 e obter uma cadeia hierárquica de infinitos. Por isso que não estava errado o título lá. Então, o LF0 é infinito, mas ele tem um infinito que é menor, que é maior do que ele, que é o 2 elevado a LF0. Mas maior que esse, eu tenho 2 elevado a 2 elevado a LF0. E eu vou aumentando. E cada um desses conjuntos, eu pego a parte e elevo 2 elevado àquela parte. E assim vai. Isso é muito bonito de ver e muito fácil de entender. Então, é uma cadeia ordenada de transfinitos. Cardinais transfinitos, por assim dizer, porque transcendem a própria questão do infinito, do finito. Então, segundo o teorema de Cantor, ele disse o seguinte, que o conjunto das partes de A ele tem a mesma cardinalidade do conjunto das partes que o contínuo, que é a cardinalidade dos reais. Puxa vida, eu peguei as partes do conjunto dos naturais, ele tem o mesmo tamanho que o contínuo. Isso também não é difícil de mostrar. É o segundo teorema de Cantor, ainda mais tranquilo de mostrar. Então, a gente pega uma função que vai dos reais nas partes de Q, como que tem o mesmo tamanho que os naturais, não muda muita coisa, definida. Aqui é quase que um corte dele aqui, né? Mas vamos lá. X pertence a Q, X é menor que A. Então, esse é o domínio da função. Essa é uma função injetora, porque se o A é menor que B, então existe um número racional R, tal, que está ali entre essas duas coisas. Por isso que eu tomo racional, né? De forma que R pertence a F de B e R não pertence a F de A. Então eu já tenho que é menor ou igual. Então, contínuo é menor ou igual a 2 elevado a LF0. Eu tenho uma injeção entre o contínuo e as partes de Q. É bem interessante. Também. Quase tudo o que eu estou falando aqui eu acho interessante. E aí aprova a desigualdade inversa, que também não é difícil. Tá? Considera a função que sai do conjunto de todas as funções de n em 0 e 1. Tá? Isso significa essa notação. E levo no R, conjunto das partes. Esse cardinalidade aqui é 2 elevado a LF0, porque a gente já viu isso no passado, né? 2 elevado a LF0. E aí eu defino uma função φ de f, né? Que vai ser z de f1, f2, né? Note que φ de f é um decimal. Tem essa coisa. E para dois f g diferentes, eu tenho que φ de f é diferente de φ de g. Os decimais são diferentes. Logo, eu tenho a desigualdade inversa. Não é difícil de ver também, e é muito profundo esse teorema, e fácil de ver a sua prova. Bom,
Eu construí aquela hierarquia. Eu provei que o LF0 é dos naturais, como definição, e 2 elevado a LF0 é dos reais. Mas existe alguma coisa no meio desses dois? Existe um infinito no meio desses dois, um cardinal infinito no meio desses dois? O Hunter não sossegava, né? Ele ia perguntando as coisas mesmo, como todo matemático deve fazer. E, de fato, ele supôs que não. E essa suposição desse, essa hipótese dele, chamou-se hipótese do contínuo. E o problema é o seguinte, é que ele supôs isso, mas não conseguiu demonstrar. Então, esse problema foi acarretando e tomando a mente dele de tal forma que, aos poucos, ele achava que tinha provado, depois achava que não tinha provado. E ele ia para trás e para frente. Às vezes falava, olha, mostrei, eu não podia ter falado. E esse problema foi corroendo ele por dentro. A ambição dele. Ele chegou a parar de fazer matemática por um tempo. E ensinava filosofia no lugar, mas não aguentou, voltou. E em 1906 ele foi internado pela primeira vez. E de lá, ao final da vida, foi entrando e saindo de manicômio. Uma coisa tortuosa para ele. Foi essa a prova que ele... Essa é a hipótese do contínuo. Existe um infinito no meio entre o LF0 e o 2 elevado a LF0, que é a hipótese do contínuo? Não existe. Então, a hipótese do contínuo, eu já falei do Hilbert bastante aqui. Em 1900, no famoso Congresso de Paris, ele escreveu uma lista dos 23 problemas. O primeiro desses 23 problemas era a hipótese do contínuo, que é a hipótese de que não existe um infinito entre um cardinal infinito entre o cardinal do conjunto e o cardinal das suas partes. Essa hipótese continua generalizada. Inicialmente valia para os naturais e os reais, mas ali ele já fez uma questão generalizada. Esse problema ficou em aberto muito tempo, tá? Quer dizer, não muito tempo, assim, se for pensar matematicamente, mas um bom tempo. Porque o Hilbert propôs o seguinte problema. Quando ele estava falando a questão da definição axiomática, ele chegou a propor um negócio de completude da matemática, ou seja, uma quantidade de postulados em que daqueles postulados eu conseguiria deduzir toda a matemática. E aí o Gödel veio e jogou uma areia no dulce do Hilbert, que ele... E o Gödel era novo quando fez isso, tinha 25, 26 anos, algo assim. E a ideia principal que o Gödel fez isso, provando que você não podia deduzir tudo da matemática, foi uma pergunta simples. Se eu fizer uma afirmação que fala, essa afirmação não pode ser provada, eu tenho uma contradição inerente aí. Então, nada pode ser completo. Por quê? Se essa afirmação ser provada, eu estou afirmando que algo não pode ser provado, ele pode. Então, tem uma contradição. E se não pode ser provado, eu tenho uma afirmação dentro da teoria que não pode ser provada. Obviamente, o Gödel converteu isso em números, em linguagem matemática, né? A aritmética de Gödel, e fez isso por números primos e tal, e provou o que a gente hoje conhece como teorema de Gödel, que é os teoremas da incompletude de Gödel. O pessoal da lógica aí é um dos teoremas mais bonitos da lógica, aí o pessoal cai matando em cima deles. Sempre tem alguém que revisita isso em algum momento. E aí o Gödel provou isso, que qualquer teoria matemática, ou ela é completa, ou ela é consistente. Se ela for completa, ela é inconsistente. Para ela ser consistente, ela tem que ser incompleta. Tem que ter uma proposição em que eu não conseguia dizer se ela é verdadeira ou falsa. O primeiro exemplo disso vai ser a hipótese do contínuo. Então, o Gödel, ele tem uma história com a hipótese do contínuo que ele fala que a negação da hipótese do contínuo não pode ser provada a partir dos axiomas de Zermelo-Fraenkel mais do axioma da escolha. Elas são consistentes. A negação não pode ser provada. Isso não há contradições entre a hipótese do contínuo e esses axiomas. Pode-se, então, construir toda uma teoria dos conjuntos baseada no axioma da escolha e os axiomas de Zermelo-Fraenkel e assumir a hipótese do contínuo como verdadeira. Você não vai ter problema nenhum. Porém, ela não pode ser provada a partir disso. Entendeu? A negação dela não pode ser provada.
Isso foi uma contribuição formidável do Gödel nesse artigo que ficou muito conhecido, né? Consistência do axioma da escolha e hipóteses generalizadas contínuas com os axiomas da teoria dos conjuntos. Esse cara aqui é o Paul Cohen. Ele tinha 23 anos e ele perguntou para o orientador dele qual era o problema mais difícil da matemática. E ele falou, a hipótese do contínuo. E ele foi trabalhar nisso. Depois ele vai ter uma solução lógica, por assim dizer. Depois ele passou o resto da vida trabalhando na hipótese de Riemann e não fez sucesso mais nenhum. Mas quando ele tinha 23 anos, ele fez essa contribuição aqui. Ó. Ele desenvolveu uma técnica totalmente nova, chamada forcing, ou forçar, em que você construía um modelo e aplicava essa técnica. E aí, a hipótese do contínuo não pode ser provada através dos axiomas de escolhas, mas eles são independentes. Ele não só provou que elas não podem ser provadas, mas como eles são independentes. Se eles são independentes, você pode assumir que a hipótese do contínuo é verdadeira e que é falsa, que a coisa vai continuar funcionando. Isso é bem interessante. Isso não contradiz a teoria dos conjuntos, baseados nos axiomas de Zermelo, Frank e o axioma da escolha. Entretanto, somente com base nesses axiomas, ela não pode ser provada. Eles são insuficientes ou independentes. Então, você pode assumir verdadeiro, negativo, nada vai mudar. Isso não faz muita diferença na hora que você está estudando, porque as afirmações ali contidas ali, é muito mais importante você mostrar que existe um infinito maior, um infinito menor, do que se falar que existe alguma coisa no meio. Num certo ponto tem uma importância no sentido de que a cadeia de infinitos, ela é enumerável ou não enumerável? Porque o 2 elevado a F0 eu posso associar com 2. O 2 elevado a 2 elevado a F0, você pode fazer uma associação. Eu tenho uma cadeia ali enumerável. Mas se existir coisas no meio, elas podem não ser enumeráveis. É só uma afirmação existencial, mas de uma importância segura, tá bom? Finalizando aqui, o sentimento que o Cantor deve ter tido é bem expressado nessa frase do William Blake. William Blake também era pintor também, além de poeta. E ele escreveu essa frase que eu acho formidável, que é ver o mundo em um grão de areia e um céu numa flor selvagem. É ter o infinito na palma da mão e eternidade em uma hora. Ter a eternidade em uma hora deve ser algo magnífico. Então, esse é o sentimento que eu consigo expressar. Bom, tudo que eu falei aqui, ele está contido num livro que eu escrevi e publiquei no livro da física, que chama Pequeno Livro da Grande História da Teoria dos Infinitos. Ali é um livro para quem está começando, tá? Eu falo que é demonstração. Qualquer pessoa pode ler esse livro. Mas ele tem essas coisas interessantes, uns comentários mais aprofundados. Então, quem tiver interesse pode estar procurando lá no site da Livraria Física. Custa uma bagatela, R$25, algo assim. Tá bom? E era mais ou menos isso que eu queria falar. Aqui deixa eu só mostrar um pouquinho dos artigos que eu comentei com vocês. Do Galileu, que a gente está fazendo a tradução da obra do Galileu, tá? Então aqui está justamente a parte que eu deixei, que ele faz aquele paradoxo que eu comentei no começo. E aí ele faz o desenho, coloca o desenho e fala, feito isso, façamos o polígono maior rodar sobre a linha S, que está aqui em cima, tá? Linha S. Levando consigo o polígono menor. É evidente que permanecendo fixo, o ponto B extremo, ele vai descrevendo o movimento e mais para frente ele vai argumentar que isso é paradoxal. É bem interessante, se alguém quiser depois ler isso, eu até mando. Tá? Outra coisa que é o artigo do Cantor sobre os números algébricos, tá? Vocês têm uma ideia como que é feito aqui. Aí aqui, simbolicamente, você consegue até ver aqui, ó, ele constrói a altura do polinômio, ou o valor do polinômio, não sei como vocês querem, como alguns livros chamam. Ele colocou o grau -1, só para falar que não começa em 0, né? O grau do polinômio, mas você pode definir isso de alguma forma, você pega o grau positivo já de cara, e faz a mesma coisa, só que ele faz outros comentários aqui embaixo, até bastante interessantes, ele associa os números algébricos, constrói uma forma de ver, faz várias construções. É um artigozinho curto, mas que tem bastante profundidade. É de 1873. E esses dois aqui são os dois que eu comentei no começo, que é os fundamentos dos conjuntos transfinitos, em que ele desenvolve praticamente toda a teoria dos conjuntos que a gente conhece aqui. Aquele denota por cardinal, o número cardinal, esses dois
tracinho em cima do conjunto, muitos autores ainda denotam assim, denotaram por muito tempo. E quer dizer que eles têm a mesma cardinalidade, essa cobrinha que ele desenha aí, o ser de equivalência, né? Então, tem várias coisas que ele está provando que um cardinal é maior que o outro, e como que vai ser. E aqui é o outro que ele publicou em 1897, que é a continuação daquele primeiro, tá? Aí já tem as ideias dos cardinais infinitos e tal, e vai trabalhando nessa questão. É bem interessante. E é que aqui está em alemão, mas a gente está fazendo uma tradução desses trabalhos do Cantor, e eles vão estar disponíveis, não vão demorar muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que a hora que estiver disponível é um deleite ler essas coisas, assim, sabe? Vale muito a pena ler, porque é muito bonito você ver como o matemático construía essas coisas. A forma de pensamento deles e tal. Bom, então era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Não sei se eu conseguir me fazer conciso, tirando aquela pausinha ali. Acho que foi no tempo, Thiago, mas quero primeiro, antes de qualquer coisa, né, te agradecer, parabenizar o trabalho, foi muito bom. Você falou que ia ser bem básico, bem introdutório, mas eu achei que você aprofundou bastante aí. Muito obrigada. Né? Deixar minhas palmas aqui. Agradecer o pessoal que estava acompanhando aí. Temos alguma pergunta para o Thiago agora? Algum comentário? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. De qualquer forma, isso fica gravado, tá? Depois vocês podem mandar através do e-mail, conforme vocês forem vendo e tal. Ele vai ficar gravado. Eu tô falando isso pro pessoal também que for ver quando gravado, tá? Porque aqui a gente vai discutir um pouquinho depois ainda. Que na hora que desliga a gravação, o pessoal anima a falar. Sim, então, com certeza. a gente fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por tudo. Eu tenho, na verdade, um comentário, uma pergunta, e depois a gente também encerra a gravação e pode continuar conversando, claro. O comentário, na verdade, era mais sobre aquele momento que você fala de não colocar o C dos FC, porque foi o Zermelo que propôs também, né? Mas acho que para ficar claro para o pessoal eventualmente que está assistindo, também dá para falar de ZF sem o C. expor e Isso. modelos intuicionistas que o pessoal fala, né? Só para deixar essa deixa para eventualmente alguém que se interesse. Isso é muito interessante mesmo, Ana. Você conhece muito mais do que eu isso, claro, e de fato tem muitos trabalhos que fazem questão de não assumir o axioma da escolha, né? Sim, é bem interessante. Na verdade, toda a questão surge de não assumir o terceiro excluído, e isso pode ser relações com não assumir também o axioma da escolha. É um trabalho interessante, eu não me considero exatamente da lógica, então também não sei fazer comentários muito pertinentes sobre isso, né? Mas acho legal o pessoal ter em mente. E a pergunta... Pode chamar o Hugo aqui para falar. Com certeza. Sobre... Ele falaria isso com sobre várias lógicas, inclusive, né? Vários modelos, né? Várias coisas assim. E a pergunta é mais no sentido de você é um algebrista, né? Sim. Enfim, a princípio você não precisaria se aprofundar tanto em questões mais ligadas a conjuntos, lógica, enfim. Se é mais pessoal nesse sentido de esse é um interesse seu, mesmo que surgiu eventualmente antes da álgebra, se é algo que você usa também na sua pesquisa, enfim, por que isso chamou a sua atenção? Interessante. Na verdade, isso surgiu porque quando alguém me falou, quando eu estava lendo um livro de filosofia, antes de entrar na faculdade, do Russell, que chama História da Filosofia Ocidental, no último capítulo, ele faz aquela associação que eu coloquei lá, dos naturais com os naturais pares. Aquilo me causou uma coisa formidável. Depois eu fui ver que eu podia caracterizar infinitos e mostrar que um infinito é maior que o outro. Nossa, isso aparentemente foi assim surpreendente para mim. Não sei se é para vocês, a primeira vez que eu tive contato com isso eu falei, nossa, eu estou na área certa, porque eu estou estudando filosofia com um pensamento claro, abstrato. Então foi algo magnífico, assim. Foi mais com esse intuito. Aí, passando o tempo, hoje eu descobri que muitos dos problemas da matemática moderna, inclusive da álgebra, sobretudo da álgebra, são resolvidos de forma a usar modelos lógicos, né? Eu dou como exemplo o teorema 10º problema de Hilbert,
que era, você é um problema puramente lógico, puramente algébrico. Você dá uma equação de Diophantine, que é uma equação com coeficientes inteiros, cuja solução tem que estar dentro dos inteiros. É possível dizer se essa equação tem ou não solução, olhando para ela? É possível criar um algoritmo para isso? E aí, logicamente, os caras responderam que não, porque a solução que eles deram foi formidável, que foi o Yuri Maciejewicz e a Julia Hobson. E um pouco do Martin Davis. Mas esse trio aí, né? Mas a Julia Hobson e o Maciejewicz fizeram o seguinte, eles provaram que qualquer afirmação matemática de lógica de primeira ordem pode ser convertida numa equação de Diophantine. E aí usaram o teorema de Gödel para provar que isso é incompleto. Ou seja, se eu tenho como equação de Diophantine, vai haver equações Diophantinas em que eu não vou conseguir dizer se isso tem ou não solução. E não só esse, mas muitos dos problemas hoje, você vai trabalhar com corpos formais reais, né? Corpus real fechado. É muito voltado para a lógica, para a teoria dos conjuntos. Mas pela beleza em si já vale a pena. Né? Eu acho que é só a beleza que a teoria dos conjuntos tem, eu acho que já vale a pena todo mundo que é matemático em algum momento estudar ela. Então, mais uma vez, obrigada, Thiago. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, acho que por hoje encerramos a gravação, né? Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.